Senhor tem uma mensagem poderosa para nós essa noite. O Senhor vai falar aí com a gente em nome de Jesus. Ele é fiel, Ele é fiel. Irmão, se for possível, só paga essa daqui, ó, só para destacar mais aquela ali. Isso pode deixar amarelinho. Hoje nós vamos falar então, irmãos, as 7 palavras de Jesus na cruz. Você sabia que Jesus disse 7 palavras ali na cruz? Mas antes de falarmos sobre isso, abra lá Isaías 53. Esse texto que nós vamos ler foi escrito 600 anos, por volta de 600 anos antes dele se concretizar, mas parece que Isaías, o profeta, estava ali relatando aquilo que aconteceu com Jesus na cruz. A partir então do versículo 1, vai dizer assim, irmãos: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado dentre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Até aí, meus irmãos. Dê a mão para o teu irmão do lado. Vamos orar mais uma vez. Jesus, nós oramos a Ti, fale com a gente, abra a nossa mente, Pai, o nosso coração, e a gente venha entender a Tua Palavra, que nessa noite sejamos desafiados pela Tua Palavra, sejamos fortalecidos nelas. Fale com a gente, Pai, haja um mover nos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Irmãos, a morte de Jesus então na cruz é a maior demonstração do grande amor de Deus por nós e a redenção da humanidade. Está lá em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O preço dos nossos pecados é a morte. O preço dos nossos pecados é a morte. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz. Mas Jesus assumiu o nosso lugar na cruz.
o preço dos nossos pecados e a morte, mas Jesus assumiu o nosso lugar na cruz e morreu pelos nossos pecados, após um julgamento injusto. Cristo é condenado à morte, e antes, irmãos, da crucificação. Vocês já assistiram aquele filme A Paixão de Cristo? É exatamente aquilo. Antes da crucificação, depois do julgamento injusto, porque ele não merecia a morte, ele não pecou, não havia pecado, ele não fez nada para estar naquela cruz. Depois daquele julgamento injusto, ele é chicoteado daquela forma brutal, ele é esbofeteado, era um tapa em Jesus, esmurraram ele, cuspiram em Jesus, colocaram nele uma coroa de espinhos, que machucou totalmente essa região, e zombaram de Jesus. Após ter uma caminhada ali na via dolorosa, se expondo na cidade, e aquilo era para ser exemplo, aquilo era feito de forma tal para expor realmente o condenado, para que os demais vissem e não praticassem aquele crime. E Jesus está ali andando naquela via dolorosa. Jesus chega então ao Gólgota, onde ele é então crucificado. As suas mãos e os seus pés são ali então pregados, causando-lhe então dores insuportáveis. Dores mais insuportáveis que um homem pode provar. Diz aí os médicos, né, que quando corta isso daqui, irmãos, e é exatamente isso que vai acontecer com Jesus. Somando depois, quando ele está na cruz, ele vai ter sede e vai também sofrer de asfixia, porque quando ele está ali na cruz, então aquela posição que ele fica acaba também forçando, né, os braços, e isso vai trazendo então falta de ar. Inclusive, cada vez que ele se levanta ali, ele se posiciona para falar essas 7 palavras, causando ali uma dor incrível. E por isso que no versículo 7 e 8 de Isaías vai dizer: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Jesus não abriu a sua boca, e com um julgamento opressivo ele foi levado. Esse aconteceu, está escrito aí no versículo 7 e 8. E diante dessa tenebrosa situação que Jesus estava vivendo, e mesmo que o falar lhe provocasse mais dor, Jesus fala 7 palavras que trazem vida e esperança para cada um de nós. E a primeira palavra então, irmãos, Jesus vai falar de perdão. Olha o que vai dizer aí em Lucas 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. A primeira palavra que Jesus vai trazer diante ali da cruz é uma palavra então de perdão. Imagine toda a dor então que ele estava sentindo. Quais seriam as nossas palavras ali na cruz? Mas a primeira palavra de Jesus é sobre perdão. Pai, perdoa-lhes o que esses homens aqui estão fazendo. Jesus está dizendo: olha, Pai, eu estou morrendo também por esses soldados. Pai, eu estou morrendo também por esses fariseus. Pai, eu estou morrendo por esse povo que gritaram crucifíquio. Pai, eu estou morrendo por esse pessoal que vai estar aqui na Igreja Nova História 2000 anos depois. Pai, eu estou morrendo por eles. Na cruz, diante da injustiça então, e perante seus acusadores, Jesus pratica então o perdão, e nos ensina que nele podemos perdoar também. O que Jesus está nos ensinando é que, independente do sofrimento que você já passou, e te causou dores, e causou em você mágoas, e causou em você ressentimentos, e causou em você traumas, quando você se lembra disso, de repente dói demais, coisas do passado, coisas da sua infância, ou coisas recentes, coisas do casamento, ou coisas da sua adolescência, e de repente quando você lembra, isso traz dor.
Independente do que foi, Jesus está dizendo que nele você pode perdoar. Sozinhos a gente vai ter uma tendência em querer se vingar. Sozinho a gente vai ter uma tendência em guardar ressentimento. Sozinhos a gente vai andar pelo caminho da mágoa. Mas Jesus está dizendo, você pode ser liberto disso. E você pode andar no caminho do perdão. E nele, mas é nele, não é na sua própria força. É no amor dele que nós podemos seguir o exemplo dele. O perdão, irmãos, ele não é opcional. E o inimigo sabe disso. Às vezes eu fico me atentando e parece que o perdão virou opcional. Eu não perdoei isso ainda. Isso daqui a pessoa fez tal coisa. E a situação fica mal resolvida e a gente convive com aquilo. Como se isso não fosse provocar em nós, não tivesse consequências em nós. Alguém disse que ter mágoas é como tomar um veneno querendo que o outro morra. E você está engolindo veneno, talvez. Está com o coração cheio de mágoas, cheio de ressentimentos. E não é opcional se livrar disso, você precisa se livrar disso. O perdão é fruto de um relacionamento saudável então com Deus, um relacionamento saudável com o Senhor. Olha o que Jesus vai dizer lá em Mateus 6, 14 e 15. Ele vai dizer assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus está falando que você precisa perdoar. Se você não perdoar, Jesus está dizendo, se tem muita situação não resolvida, está na hora de você rever esse teu relacionamento com Jesus. Está na hora da gente rever, está na hora da gente pensar, está na hora da gente perdoar. Se você perdoar as suas ofensas, o Pai Celestial também te perdoará. Existem situações que você precisa, nessa noite, de repente, perdoar. Em 2 Coríntios 5, 18 e 21, diz que o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. Como podemos então, irmãos, falar do amor de Deus com um coração cheio de mágoas? Está com o coração cheio de mágoas. Você já tentou falar do amor de Deus assim? Você já tentou orar assim? Você já percebeu como muitas vezes quando nós vamos fazer isso, a sua oração parece que você se sente, está faltando algo, e está mesmo, está faltando você perdoar. Aí você não cresce na fé, o seu momento de louvor se torna algo mecânico, as suas orações se tornam algo mecânico, o teu tratar com os outros se torna algo até meio agressivo, porque você está ferido. Aí fere pessoas que estão no trabalho, fere pessoas que estão no trânsito, fere pessoas. E nós somos cristãos. Como nós podemos falar do amor de Deus, falar do perdão de Deus, se nós não perdoamos? Somos embaixadores de Cristo, e o próprio Espírito Santo já derramou abundantemente o amor dele em nossos corações. Você sabia que no teu coração o Senhor já derramou o amor dele? O que ele quer dizer lá em Romanos, está querendo dizer para nós é que eu e você podemos ser então pessoas diferentes, cheias do amor. Mas para isso eu e você precisamos também nos livrar daquilo que nos rouba de viver esse amor. O Senhor já derramou sobre você muito amor, então você pode perdoar essa pessoa. O Senhor já derramou amor sobre você, então você pode perdoar o teu marido ou a tua esposa. Você pode perdoar o teu pai ou o seu filho. Você pode perdoar a sua sogra ou o teu sogro ou o seu cunhado. Você pode perdoar o teu colega de trabalho, o teu vizinho. Você pode perdoar porque o amor de Deus está sobre a sua vida. Você está nele. E Ele está aguardando muito você se livrar disso, porque Ele está te fazendo mal. E enquanto você não se livrar disso, você não vai crescer. Então, irmão, simplesmente perdoe em nome de Jesus. Tem uma frase que eu queria compartilhar com você, que diz assim:
Não construa muros e acabe isolado pelos sentimentos de amargura. Muros, irmãos, muros. Talvez você esteja construindo muros, está aí isolado, por fim acaba só. Briga com todo mundo da família e acaba só. Briga com todo mundo no trabalho, acaba só. Briga com todo mundo na igreja e acaba só. E acaba isolado pelos sentimentos de amargura. A proposta do Senhor é: construa pontes, restaurando relacionamentos quebrados. Existem aí relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados. Relacionamentos que você falou: com essa pessoa eu não falo mais, com essa pessoa eu não quero, eu não vou dar uma segunda chance, eu já dei. Lembra que Jesus vai falar para Pedro? 70 vezes 7. Restaura o relacionamento quebrados, perdoando como Cristo te perdoou. Você crê que Cristo te perdoou? Agora vai e faça o mesmo. Jesus está nos ensinando ali no momento de dor, e isso foi tão marcante na igreja do primeiro século, que Estevão depois vai falar a mesma frase quando ele está sendo também apedrejado no momento da sua morte. Isso é tão forte, tão profundo, que quando Estevão fala isso, quem está presenciando é Saulo, o apóstolo Paulo. E depois de algum tempo, Paulo se converte. E Estevão está ali: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Incluindo, inclusive, Paulo, que estava lá concordando com aquele apedrejamento. Ele ainda não tinha se convertido. O que eu quero dizer com isso é que pessoas da sua casa, pessoas da sua família vão ter encontros com Deus quando você perdoar. E aqui, irmãos, para colocar algo prático, eu tive muitos problemas com isso. Eu comecei a resolver problemas, a questão de perdão, quando eu tinha 27 anos. Eu já tive alguns problemas muito fortes e situações que para mim foi um desafio. E para mim no auge ali foi nos 27 anos, quando eu precisei então perdoar. E eu sofri muito nas garras da amargura. Você já sofreu nas garras da amargura? Você já sofreu na garra do ressentimento, nas garras do ódio? Eu sofri. E ali então eu precisei então praticar isso que eu estou ensinando para os irmãos. Vá lá e perdoe. Irmãos, é libertador. Depois daquilo eu precisei perdoar outras situações, e eu diria que dá mais ou menos 6 situações muito fortes na minha vida. Já tive 2 momentos familiares muito fortes que eu precisei perdoar na minha vida. Eu tive 2 momentos no trabalho muito fortes. Eu tive 2 momentos em igreja muito fortes. Mas eu sabia, eu já tinha aprendido a receita. Vai lá e perdoa. E quando você perdoa, irmãos, Deus restaura. E aí eu vi amigos voltando, familiares voltando, colegas de trabalho voltando, porque andou no caminho do perdão. Quantas pessoas vão voltar quando você for para esse caminho? Peça perdão, perdoe, em nome de Jesus, como Jesus nos ensina. Construa pontes, irmãos. Pontes é uma bênção, une pessoas. Segunda palavra que Jesus vai dizer para nós, que tem a ver com eternidade. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Depois daqueles 2 ladrões, sabia que Jesus está ali no centro? Porque ele é como se ele fosse o bandido principal, né? O condenado principal, está ali em evidência. E ali tem um à direita, outro à esquerda, e Jesus está ali. E ali os ladrões, teve um momento que eles também ficaram ali meio que zombando. Mas teve um, depois que Jesus falou isso, olha como isso é forte, Jesus está falando sobre perdão. Aí aquele homem esperto, aquele homem se quebrando, o ladrão ali do lado, que teve uma vida tenebrosa e merecia aquela cruz, ele vira para Jesus e fala assim: mestre, Rabi, lembre-se de mim quando você entrar no seu reino. E aí Jesus vira para ele e fala assim: filho, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Diante de tantas decisões, irmãos, que tomamos na vida, a principal é receber Jesus como Senhor e Salvador. Você já tomou essa decisão?
Você já tomou essa decisão de receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Você sabia que esta é a principal decisão? Porque as demais decisões dessa vida, elas são secundárias. Mas essa vai ecoar por toda a eternidade. Essa é uma decisão que nós tomamos aqui. E vai ecoar essa decisão por toda a eternidade. Pois nela decidimos então o nosso destino eterno. Vai dizer lá em 1 João 5,11: e esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Talvez nessa noite agora, é o momento de você então começar a ter o Filho de Deus e confessar Jesus como teu Senhor e o teu Salvador. Você sabia que Jesus é o único caminho? É o único caminho. Por mais que esse mundo queira de alguma forma dizer, relativizar verdades, dizer para mim e para você que todas as religiões levam para o céu, mas o fato é que quem leva para o céu é Jesus. Quem foi para a cruz é Jesus. Somente Ele, não é a religião, não é a pessoa A, B ou C. Lá em Atos vai dizer que somente o nome de Jesus é o nome da qual nós podemos ser salvos. Precisa ter esse encontro. Você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você sabia que a tua iniquidade, nossos pecados nos afastam de Deus, e você precisa tomar essa decisão e confessar com a tua boca: Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador, perdoa os meus pecados. E nós devemos fazer isso. Você já fez já? Quer aproveitar agora e fazer? Fecha um pouquinho os teus olhos. Depois a gente dá sequência, mas olha, faça agora. Fecha os teus olhos, fala assim: Jesus, nesse momento eu estou te recebendo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, nesse momento eu estou te confessando os meus pecados. Quero estar contigo também, no teu reino, em nome de Jesus. Devemos então, irmãos, viver como filhos de Deus também, pois em Cristo nós somos. Olha o que vai dizer sobre a eternidade, quando nós recebemos Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Anunciar as grandezas, aquilo que Deus fez na sua vida. E olha que frase bacana que eu gostaria de compartilhar com você também. Abandone então a timidez, o medo. Jesus te deu uma nova história. Jesus te deu uma nova história. Tem milagre aí, irmãos. Tem nova história. Tem situações que Jesus te mudou, te transformou. Então abandone o medo. Abandone a timidez. Então anuncie as grandezas de Deus por onde quer que você vá. Você tem que levar. Deus te tocou, Deus te curou. O mundo tem que saber isso que Jesus fez na tua vida. Anuncie então. Leve vida aonde você for. Leve vida. Ore pelos opressos, pelos doentes, e por aí vai. Compartilhe aquilo que Jesus fez na sua vida, lá na tua família, lá no seu trabalho, lá na sua rede social, onde você for. Compartilhe aquilo que Jesus fez na sua vida. Eu sei que você foi lá e já foi tocado por Ele. Deus já te abençoou em algum momento da tua história. Então conte, irmãos, conte aquilo que Jesus fez. Terceira palavra tem a ver então com cuidado. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mesmo diante, irmãos, de uma tremenda dor, Jesus continua sendo o bom pastor. Aqui é uma questão, irmãos, ele é muito bela. É muito bonito isso. Já parou para pensar? Está sofrendo dores horríveis. Ele já perdoou. Ele já falou ali para aquele condenado que estava do lado dele, que olha, você está salvo, você vai estar comigo no paraíso. Aí de repente ele olha, vê, encontra a mãe dele e fala: olha, ô discípulo, cuida dela. Que coisa
coisa bonita, mesmo diante de tremenda dor, Jesus continua sendo bom pastor e amorosamente cuida de Maria. Pois segundo os estudiosos, irmãos, nesse momento, José já tinha morrido. Vivemos, irmãos, o Evangelho, então, juntos, precisamos desenvolver cuidado. Vivemos o Evangelho juntos. Não devemos caminhar sozinhos. Vivemos em época em que esse mundo vai querer nos incentivar a caminhar sozinho. Você assiste pela internet. Você ouve lá da sua casa. Mas eu quero desafiar você a participar de uma igreja, de uma comunidade, irmãos. De você conhecer e ser conhecido nessa comunidade. Caminhar juntos. O Evangelho se vive juntos. Não devemos caminhar sozinhos, mas juntos, como igreja de Jesus. Lá em Efésios vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Sabe o que o apóstolo está ensinando em Efésios? Fazemos parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, temos que caminhar juntos. Porque a gente não é um Frankenstein, onde a cabeça está do lado, a mão está do outro, aí as pernas estão correndo lá distante. Não, irmãos, nós caminhamos juntos. E você faz parte desse corpo. Então o dom que Deus te deu, aquilo que o Senhor já te entregou, é extremamente importante aqui dentro. A tua história é importante aqui dentro. A sua presença é importante aqui dentro. As orações que você faz nesse lugar é importante aqui dentro. O teu sorriso para o teu irmão do lado é importante aqui dentro. Você já sorriu para o teu irmão hoje? Dá um sorriso bonito, irmãos, né? Como diria meu irmão, mostra a dentadura para ele, né? Que cara, que gostoso. Isso é importante. Fazemos parte, irmãos, de uma mesma igreja. Fazemos parte do mesmo grupo. Então não podemos andar sozinhos. Olha uma outra fase para nós pensarmos então. Não caia nas garras do orgulho. Às vezes não caímos nessa tentação. Coraçãozinho cheio de orgulho. Não preciso de ninguém. Ou às vezes na indiferença, né? Não importa se as pessoas gostam de mim ou não. Não importa o que está acontecendo com o outro. Afinal de contas, qual é o pensamento mundano? Eu já precisei, ninguém me ajudou também. Irmãos, esse não é o pensamento cristão, esse é o pensamento do mundo. Não caia nisso. O mundo vai querer que você caia no orgulho e na indiferença. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Venha ser igreja de Jesus. Venha ser igreja de Jesus. Praticando o amor uns aos outros. E é um desafio tão gostoso, irmãos, tão gostoso. Cuidando um dos outros. Cuidando um dos outros. Vai ter um momento na tua vida que você vai precisar cuidar de alguém. E vai ter um momento na sua vida que alguém vai precisar cuidar de ti. Cuidando um dos outros. Cheios do amor de Deus, geramos novas histórias. Como nós vamos gerar novas histórias, irmãos? Lembra do Asa, que nós comentamos na semana passada? Amar a Deus, servir ao mundo, amar ao próximo. Tem tudo a ver com essa questão do cuidado, tudo a ver com aquilo que Jesus estava falando na cruz. Continue a cuidar um dos outros. Continue a cuidar um dos outros. Quarta palavra. Tem a ver com solidão, mas tem muito além da solidão nessa palavra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Você já parou para pensar por que Jesus está dizendo isso? Por que Jesus está dizendo isso? Eu vi uma pergunta muito boa de um jovem, que ele, olha o pensamento dele, eu achei bem interessante. Falou assim: pastor, se Jesus foi abandonado por Deus sendo Jesus, imagina nós então. Tem uma lógica. Mas por que então, irmãos? O que Jesus está ali? Por que está acontecendo? Esse momento, irmãos, de solidão é gerado devido aos nossos pecados. Você sabia disso? É um momento, irmãos, agora, da qual está sendo colocado sobre Jesus os nossos pecados. O pecado, irmãos, nos afasta de Deus.
Uma vida de pecado é uma vida longe de Deus. Então naquele momento, quando Jesus está na cruz, e o Senhor está colocando ali sobre ele, está representando eu e você. Ele diz essa palavra porque ali naquele momento ele está representando eu e você. Os pecados estão sobre ele, e por isso ele está dizendo: meu Deus, por que você me desamparaste? Porque, irmãos, uma vida sem Jesus, uma vida sem perdão de pecados, é uma vida longe de Deus. Pessoas que não tomarem essa decisão em vida, vão passar a eternidade pensando nisso talvez. Meu Deus, por que me desamparaste? Uma vida longe do Senhor. Eu sei que estamos em tempos em que não fala mais de céu e inferno, mas é real, os dois continua sendo verdadeiro, tanto o céu, tanto o inferno. Não pense você que todo mundo chegando lá, todo mundo vai para o céu. Não, quando todo mundo morrer, né? Todo mundo vai para o céu. Não, você precisa tomar uma decisão agora. Não pense você que no julgamento final Deus vai mudar o plano e no final todo mundo vai se salvar. Não, Ele vai cumprir o plano. Por isso eu e você precisamos tomar uma decisão agora. E foi isso que a igreja do primeiro século fez. Eles entenderam o que Jesus estava fazendo na cruz. Eles entenderam que sobre Jesus estavam os pecados. E eles tomaram uma decisão por Deus para serem libertos do pecado. Uma vida de pecado é uma vida longe do Senhor, pois os nossos pecados nos separam de Deus. Voltando para o texto de Isaías, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus ali, levando as nossas enfermidades, doenças, mas levando também os nossos pecados, trazendo uma nova vida, uma nova história para mim e para você. Olha que frase bacana também para nós pensarmos. O inimigo vai tentar te seduzir com pecados, te tentará até o limite das suas forças. Sabia que isso é uma verdade? Vai tentar te seduzir, irmãos, com pecados, vai até o limite da sua força, mas resista ao diabo e ele vai fugir de você. Fuja do pecado, resista. Uma vida santa te aproxima de Deus e te habilita a viver o sobrenatural. Às vezes tudo que está faltando, irmãos, na nossa vida, na tua vida, é uma vida santa. É abandonar pecados, é parar com pensamentos que você não deve ter, é parar de alimentar sentimentos que você não deve ter, é parar com um palavreado que não te convém mais, é parar de repente de se envolver em situações que já não te convêm, situações de fofoca, de inimizade, situações de inveja, situações de intrigas, não combina mais com você. E aí às vezes você olha para a tua vida e fala: cara, por que a coisa não vai? Porque ainda existe pecado não confessado e pecado não abandonado na sua vida. Por que o meu casamento não vai? Porque às vezes o inimigo encontrou também pecados não confessados, mata pecado, e de repente está aí atormentando o teu casamento. Por que minhas orações não são respondidas? Por que eu não sinto a presença de Deus? Pecado não confessado na vida. Uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida que fala: olha, eu quero Jesus. Uma vida que fala: eu vou desligar essa Netflix, vou jogar longe esse celular e agora eu vou orar, agora eu vou ler a palavra de Deus. Uma vida da qual reúne todo mundo lá em volta da mesa e agora vamos orar, porque a nossa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma vida que vai dizer: olha, em vez de ser, entre aspas, moderninhos, eu quero ser santo. Eu quero viver em santidade, eu quero educar meus filhos na casa do Senhor, quero que eles se tornem homens e mulheres de Deus, quero servir aqui nesse lugar ao lado da minha esposa, ao lado do meu marido. Irmãos, uma vida santa,
Uma vida que talvez lá no trabalho vai ser zoada, vai ser colocada de lado, vai ser perseguida, mas sabe que está servindo Deus Santo, sabe aonde está ajuntando riquezas lá no céu. Vamos fazer isso, uma vida do lado do Senhor. E é difícil essa decisão, irmãos. Eu me lembro quando a minha mãe se converteu, muita gente colocou de lado, perdeu amizades, épocas de perseguição, épocas tenebrosas. Me lembro também quando a Evelyn se converteu, época de perseguição, época tenebrosa. Tem gente que se converte e vive uma lua de mel com Deus. A minha esposa se converteu e viveu tempos tenebrosos, mas ela sabia que ela tinha encontrado a vida eterna, que podia vir perseguição de todos os lados. Pagou o preço, permaneceu fiel ao Senhor, está disposto a pagar o preço em nome de Jesus. A quinta palavra, humanidade. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Nesta frase fica então comprovado, irmãos, toda a humanidade de Jesus, isto é, Cristo estava sentindo toda a dor e sofrimento da cruz, não foi um teatro. Às vezes, então, no primeiro século, o pessoal falava que não, tinha lá os hereges, né, da época, que falavam que não, que Jesus não tinha vindo então em carne, tinha sido um espírito. Quando ele está dizendo aqui, irmãos, tenho sede, é porque ele sentiu sede de verdade, até mesmo porque a cruz provocava essa secura na boca. E Jesus está mostrando para mim e para você: eu senti toda aquela dor de verdade. Jesus veio, irmãos, aqui nesse mundo e foi 100% homem, 100% Deus. E aqui ele está mostrando ele sentiu toda a dor e sofrimento da cruz. Não foi por teatro, foi por amor. Lá em Filipenses 2, do 5 ao 9, vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo. Jesus, irmãos, esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Vamos olhar outra frase para nós aí pensarmos, irmãos. Você já matou a sua sede espiritual? Já matou, irmãos? O diabo vai tentar te embriagar com coisas desse mundo. O diabo vai tentar matar a tua sede espiritual com as coisas desse mundo, com as propostas desse mundo. Não deixe o inimigo te enganar. Mate a sua sede na fonte de água viva, que é Jesus. O diabo vai tentar matar a sua sede. E assim como o diabo ali, ao invés de água, entregaram vinagre para Jesus, já estava com sede, piorou a situação. O diabo não te entrega água, o diabo te entrega vinagre. O diabo piora a situação, o diabo quer te ver preso. Mas Jesus está falando: venha beber da água viva, e você vai experimentar uma nova vida, em nome de Jesus. Sexta palavra, irmãos, tem a ver então com um compromisso. Tendo provado, Jesus disse, logo após, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Irmãos, está consumado. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquilo que o apóstolo Paulo relata lá no livro de Colossenses: a sua dívida foi paga. Aquela dívida impagável que eu e você tínhamos perante o Senhor, Ele pagou. Ele pagou. Aquela dívida que eu e você nunca pagaríamos, e nós seríamos condenados à morte, condenados ao inferno. Ele pagou. Ele está dizendo: dívida paga, está consumado. E a palavra então tem a ver com compromisso. Em nossos dias, são poucos que assumem o compromisso imutável com Deus.
Você já assumiu um compromisso como esse Jesus teve e nos ensina a ter? São muitas poucas pessoas que assumem um compromisso com Deus, um compromisso sério com Deus. A maioria tem uma entrega parcial. Eu estou aqui, mas olhando lá para fora. Eu estou aqui, mas já pensando o que eu vou fazer lá em casa. Eu vou na igreja, mas ao mesmo tempo tenho um pezinho no mundo. Entende o que eu quero dizer? Não se entrega totalmente, porque às vezes tem medo de entregar-se totalmente, porque sabe que vai exigir tudo. Talvez não somente com Deus, talvez no decorrer da tua vida você sempre teve dificuldade em se entregar plenamente. E isso também está te refletindo agora no teu compromisso com Deus. Talvez reflita no teu casamento, talvez reflita no teu trabalho, talvez reflita nos teus relacionamentos. Você tem medo de ser ferido. E se eu me entregar? E se eu me entregar? Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: se entregue, não de uma forma parcial, porque quem se entrega parcialmente frutifica muito pouco na fé, não chega aonde deveria chegar. Jesus demonstra um total compromisso com Deus, e eu e você devemos fazer o mesmo. Um total compromisso com Deus. Está consumado. Aquilo que eu vim fazer, eu fiz. Eu cumpri o plano. Olha o que vai dizer lá em Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Jesus orou: meu Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Podemos fazer essa mesma oração nessa noite? Senhor, não da nossa forma, mas da tua forma. Não da minha vontade a partir de agora, mas da tua vontade a partir de agora. A partir de agora eu vou me entregar totalmente ao Senhor. Está disposto a pagar esse preço? Olha uma frase para nós pensarmos sobre isso. O inimigo vai tentar dividir o seu coração, vai tentar colocar dúvidas em sua mente. Talvez você agora já veio um monte de dúvida na sua mente. Será? Vai tentar dividir, vai ficar pensando: olha, mas se você tomar esse compromisso, olha, vai acontecer isso, aquilo, outro. Toma agora, assume esse compromisso com Deus. Use então o capacete da salvação, o escudo da fé, para vencer os dardos inflamados do maligno. Lá em Efésios vai dizer que eu e você devemos ter uma armadura espiritual, escudo da fé, colocar capacete da salvação e assumir esse compromisso. Seja fiel até a morte e receba a coroa da vida. Então nós somos fiéis com o Senhor. E a sétima e última palavra tem a ver com o propósito. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Assim como Jesus, devemos então cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Cumprir o propósito. Pare de perder tempo com as distrações desse mundo. Procure descobrir a vontade de Deus para a sua vida e cumpra o seu chamado. Você sabia que Deus tem um plano para a tua vida? Deus tem um chamado para você. E assim como Jesus cumpriu o propósito, eu e você também devemos cumprir o propósito. Em 2 Timóteo 4, 7, o apóstolo Paulo vai dizer que ele também cumpriu um propósito quando ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Está na hora de você combater esse bom combate. Está na hora de você terminar a corrida que te foi proposta, a corrida da fé. O plano que Deus tem na tua vida, o propósito que Deus tem na tua vida, o chamado que Deus tem na tua vida. E olha uma frase para nós pensarmos. O inimigo fará de tudo para que você não cumpra o seu chamado. Você já percebeu isso? Em algum momento da tua vida alguém orou por você e falou: olha, Deus tem um plano para você, Deus tem um chamado, Deus quer te
usar assim ou assado. Algum momento da tua vida, Deus colocou no teu coração algum chamado, mas o inimigo vai fazer de tudo para que você não cumpra o seu chamado. O diabo tentará te desviar do caminho, mas continue a viver pela fé. Ele vai querer te desviar do caminho, vai querer que você pegue o caminho da mágoa, vai querer que você pegue o caminho, de repente, de lutar sozinho, mas viva pela fé. O justo viverá pela fé. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não foi feito por acaso. E mesmo que agora, no auge da sua velhice, você ainda não encontrou o propósito, hoje eu tenho de encontrar um propósito para a sua vida, de ter esse encontro com Deus, de cumprir esse propósito. Portanto, realize o seu chamado. É uma bênção realizar chamado. São tantos desafios, são tantos momentos gostosos com Deus. Cumpra o seu propósito. Cumpra. Uma das coisas muito chatas, eu imagino, é algo que eu penso bastante, quando chegar no céu e descobrir que de repente eu não cumpri tudo aquilo que o Senhor queria que eu cumprisse. Eu cumpri parcial, eu cumpri só uma parte. Vai dar uma vontade de falar: Deus, deixa eu voltar, deixa eu tentar agora fazer certo. E aí não vai ter uma segunda oportunidade. A questão, irmãos, é eu e você agora cumprir agora o nosso chamado. E para nós então concluirmos, as 7 palavras de Jesus na cruz nos inspiram a viver em conformidade com a vontade de Deus. Mesmo na cruz, sofrendo dores tenebrosas, o Senhor falou sobre perdão, eternidade, cuidado, consequência do pecado, demonstrou humanidade, compromisso e propósito. Na cruz, Jesus demonstra o tanto que Deus nos ama, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha teus olhos, irmãos. Vou pedir para o pessoal subir. E fecha seus olhos, por gentileza. Dessas 7 palavras que o Senhor falou contigo essa noite, ore sobre isso com Ele. Ore sobre isso com Ele agora, em nome de Jesus. Nessa noite, eu e você estamos sendo então chamados a ter um compromisso com o Senhor, mas também estamos sendo chamados a tomar uma decisão por Cristo. Você já tomou essa decisão? Eu vou fazer uma oração modelo. E eu gostaria de desafiar você a fazer essa oração de entrega a Jesus. Jesus veio, morreu naquela cruz, disse essas 7 palavras, e depois de 3 dias Ele ressuscitou. Ele está vivo lá nos céus. E eu e você então devemos estar prontos para estar com Ele nos céus. E por isso nesse momento te pergunto: tu está pronto? Você está pronto para estar diante do seu Deus na hora da sua morte? E eu e você só podemos estar prontos quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Não é pela nossa bondade, não é por boas obras, não é pela nossa religião, mas é por Jesus. É por exatamente porque Ele foi na cruz, exatamente porque Ele pagou o preço. Eu e você podemos ter vida eterna. Então eu vou fazer essa oração moderna. Faça comigo. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador.
Nessa noite, Senhor, eu te confesso os meus pecados. Muito obrigado por ter morrido naquela cruz por mim. Agora, Pai, escreva meu nome no livro da vida, porque nessa noite eu assumo um compromisso de te servir, de te seguir por toda a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para vocês ficarem de pé. Então essa canção era eu, e realmente era para ser eu e você, mas Jesus veio, e glória a Deus por isso. E nesse momento eu já gostaria também de convidar os irmãos para estar servindo também a ceia.
isso que nesse momento eu gostaria que você fizesse um grupo aí de 3. Com quem vai participar ou não. Você que não vai participar, já quer te dar uma boa notícia, que em maio agora nós vamos abrir turmas para batismo. Depois me procura por gentileza. Você que ainda não é batizado, você vai poder estar descendo as águas em nome de Jesus. Mas nesse momento, faça grupos de 3, por gentileza. Um virando para frente do outro aí, aquela bagunça santa. E gostaria que vocês orassem. Vamos orar? Ore com essas pessoas agora, esses grupos de 3, clamando agora ao Senhor. Pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, mas que agora você possa estar orando, clamando ao Senhor agora em nome de Jesus. A medida que está do teu lado, Jesus morreu por ela. Jesus morreu por ela. Então peça a bênção do Senhor. Sim, peça a bênção do Senhor. Peça o milagre do Senhor na vida dela em nome de Jesus. Peça que o Senhor a fortaleça. Peça que haja cura nesse momento. Lembre-se, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Peça que venha forças dos céus nesse momento. De repente você está com a tua esposa, teus filhos, já abençoa eles em nome de Jesus. De repente você está com a tua família, já peça a bênção do Senhor. É o momento de nós nos fortalecermos, de experimentarmos toda sorte de bênçãos espirituais em nome de Jesus. É o momento de uma nova história. Sim, ó Pai, vai movendo-se no nosso meio. Haja cura nesse momento, ó Pai. Haja do toque do Senhor, haja da força do Senhor. Pai amado, que opressões sejam quebradas na autoridade do Teu nome. Que em nome de Jesus, ó Pai, venha vigor dos céus. Em nome de Jesus, venha para o mover do Teu Espírito Santo. Tira o medo, ó Pai, toda opressão, ó Pai, todos os problemas emocionais, psíquicos, ó Pai. Nós repreendemos na autoridade do Teu nome. Toda angústia, Pai, caia por terra. Que em nome de Jesus, ó Pai, Teu Espírito venha agora, venha libertar, venha abençoar agora, agindo o toque do Senhor. Consagramos essas vidas a Ti, Pai amado, profetizamos um novo tempo. Pai amado, onde o inimigo encontrou espaço, que ele saia agora em nome de Jesus. Toda obra maligna seja quebrada e os Teus filhos sejam livres, sejam abençoados, sejam curados, sejam fortalecidos em Teu nome. Traz força, Senhor. Tira o desânimo, tira o abatimento, tira a tristeza, tira a depressão, ó Pai, em nome de Jesus. E traga vida, Pai, traga esperança, traga fé, encha de amor, tira a mágoa, Pai, tira o ressentimento, Pai amado, e haja do Teu amor em nome de Jesus. Aproxime casais nessa noite, aproxime famílias nessa noite. Nós profetizamos a Tua bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, em memória do Senhor, comamos, irmãos. E da mesma forma, vai dizer na palavra de Deus também, que Jesus toma o cálice. E nesse momento, eu gostaria talvez de desafiar você. Você que está participando com a gente. Desafiar você talvez procurar alguém e trocar o teu cálice em nome de Jesus. Talvez esse alguém que você vai procurar, você falhou com essa pessoa. Nós falamos sobre perdão hoje. E talvez você vai ter a oportunidade agora de dizer: olha, me perdoe. Você vai poder olhar talvez para o seu esposo, ou para a tua esposa, ou para o teu pai, ou para a tua mãe, ou para o teu filho, e dizer: me perdoe, eu falhei. Talvez para o teu irmão da fé você também tenha falhado. Mas agora você consegue, ou talvez você vai sair do teu lugar e simplesmente vai trocar de cálice, vai dizer: cara, eu te amo muito em Jesus. Mas você consegue fazer isso em nome de Jesus?
Saia do seu lugar, troca o teu cálice com alguém, em nome de Jesus.